Vamos para a terceira parte da resolução da prova do Enem PPL 2022, tá? PPL 2022, prova de matemática, parte 3. Parte 3. Bom, o material tem na descrição do vídeo para poder acompanhar em PDF. E vamos lá, questão de número 31. Questão de número 31, nós temos aqui: um proprietário precisa comprar tubos para ligação hidráulica durante a reforma de sua casa, optando pela compra do material de menor custo. Então ele quer o material de menor custo, ou seja, o mais barato, mais barato, tá? O menor valor. O engenheiro responsável pela obra afirmou ao proprietário que os tubos precisam suportar uma vazão de 1,2 litros por segundo. Então a vazão tem que ser maior ou igual a 1,2 litros por segundo, certo? Então nós temos, para manter o padrão das tubulações já existentes na casa, os tubos devem ter 15, 20 ou 25 milímetros, certo? De diâmetro. Uma loja de material de construção apresentou ao proprietário o quadro no qual se encontra 5 tipos de tubos, com a indicação do diâmetro, vazão e o custo para cada um deles. Daí tem a tabela aqui, uma tabela gigantesca, né? Mas observe que tem 5 tipos de materiais, que são as 5 alternativas provavelmente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, primeira coisa, tem que satisfazer a vazão de 1,2 litros por segundo. Então eu vou botar assim, para não precisar fazer a tabela, eu vou botar assim: material 1, material 2, material 3, material 4 e material 5, tá? A primeira coisa que eu vou olhar vai ser a coluna da vazão. A coluna da vazão é 1, 2, 3. A terceira coluna da vazão é a terceira coluna, certo? O que tem que acontecer aqui? A vazão tem que ser maior do que 1,2 litros. O primeiro tubo que ele me dá aqui é um tubo de 15 de diâmetro, até pode ser, né? A tubulação de 15 de diâmetro, mas a vazão é 0,4. Então no primeiro tem 3 alternativas, 3 tipos de tubulação para cada alternativa, que é o tubo de 15, 20 e 25. Todas são assim? Todas. Então olha só, a primeira está fora, a segunda e a terceira pode ser 1,2 e 1,25 de vazão, mas ele quer o mais barato, né? Entre os dois aqui, ó, 1,25 e 1,35, ó, o do meio pode ser, o terceiro está fora, porque é mais caro, tá? O custo por metro de tubo é 1,35, do meio é 1,25. Vamos para a segunda alternativa, tá? Que é o material tipo PEX. Tubulação de 15, a vazão deu 0,5, a primeira está fora. A segunda, 1,10, também está fora. E a terceira pode ser, tá? Então a gente tem a terceira possibilidade do material 2. No material 3, o primeiro tubo, a vazão é muito pequena, é 0,6. Olhando na terceira coluna, eu elimino a primeira. Só que eu iria arriscando na tabela na hora da prova. 1,2 e 1,3. Mas o mais barato é o do meio nessa possibilidade, ó. Então eu vou tirar o último, o do meio aqui seria o mais em conta. No quarto material, não serve a primeira nem a segunda. Não serve a primeira, não serve a segunda, a terceira serve, tá? A terceira serve. E por último aqui, não serve a primeira e serve as duas próximas. Mas o mais barato seria do meio, que é R$ 1,20 o metro. Então a última estaria fora, ficaria em dúvida nessa aqui. Agora eu vou botar o preço, né, por metro de tubo dessas que sobraram aqui, que seria a quarta coluna. Na quarta coluna, a do meio aqui seria R$ 1,25, R$ 1,25. Na segunda, a última possibilidade é 1,35, ó, já está fora, que esse aqui é mais barato. Na terceira possibilidade, a do meio ali, 1,25, tá? Depois, na quarta possibilidade, seria o último 1,15, ó, esse 1,15 já mata esse 1,25, esse 1,25, ó, é mais barato. E por último, nós teríamos a do meio, 1,20, ó, 1,20 por metro é mais caro do que 1,15, tirou fora. Então o material que eu vou escolher é o quarto material,
que é o PVC roscável, tá? É a última possibilidade, que é o tubo de 25. Então, PVC roscável com 25 de diâmetro, a alternativa é a letra D de Dinamarca, tá? Uma questão de interpretação de tabela. Tá até ruim de fazer no quadro aqui, porque teria que desenhar toda a tabela. Então, eu fui fazendo no quadro, na resolução, como se estivesse riscando a tabela para ir eliminando as alternativas, tá? Questão de número 32. Questão de número 32. Nós temos aqui, ó, o engenheiro fará um projeto de uma casa cujo terreno tem o formato de um retângulo de 36 de comprimento por 9 de largura. Então ele vai fazer uma casa, o terreno tem 36 por 9, seria alguma coisa desse tipo assim, ó, 9 metros por 36, certo? Por 36, 9 de largura por 36 de comprimento. Para isso ele fará um desenho de um retângulo de 24 centímetros, daí isso aqui é na realidade, tá? Então isso é o real. Agora vamos para o papel. Ele vai fazer um desenho no papel, e esse desenho tem 24 por 6. Então, olha só, tem 6 centímetros, e aqui eu tenho 24 centímetros, certo? Daí ele quer saber o seguinte, qual deve ser a escala utilizada pelo engenheiro, certo? Bom, o que acontece aqui, ó? A escala é uma razão. A escala é uma razão. Bom, o que tem que acontecer? Uma medida linear e dividir pela outra medida linear. Só que tem que estar na mesma unidade. Observe que eu tenho metros aqui na realidade, no papel eu desenho em centímetros. Então tem que fazer essa conversão, certo? Bom, olhando as alternativas, né, aparece uma coisa que não é comum em escalas de plantas e engenharia. As escalas de planta sempre é 1 para 100, 1 para 50, 1 para 125, 1 para 200. Então, 1 é o número de cima. Por quê? Porque é a medida no papel, é a menor medida, e o número de baixo é maior. A gente verifica que aqui está ao contrário, a escala está invertida. Então, é um exercício que não é comum, ele está usando a escala, a parte real em cima, e a parte do desenho, vou botar aqui papel para ficar a mesma nomenclatura, e o papel que é menor embaixo, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou vendo que o número de cima é maior do que o número de baixo, porque aqueles dois pontinhos ali representam uma divisão. Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou pegar qualquer medida linear, posso fazer 36 por 24, posso fazer 9 por 6, tá? O número que eu acho mais agradável, 9 e 6, ó. Então, eu vou colocar, na realidade, essa dimensão aqui, que é a frente do terreno, na realidade é 9 metros. E no papel é 6 centímetros. Vou botar o 10 na menos 2. O prefixo centi é 10 na menos 2. Isso faz a gente ganhar bastante velocidade, certo? Agora tem que acomodar, porque todos os números que aparecem nessa escala é dividido por 1. Então a parte de baixo tem que ficar 1. Tá? Esse 10 na menos 2, olha só o que eu vou fazer. Eu vou passar ele para cima, porque ele está com uma base com expoente negativo. Quando eu subir, ele vai ficar com a base com expoente positivo, 10 na 2, dividido por 6. 10 na 2 é 100, vezes 9 dá 900, 900 dividido por 6. Por que eu escolhi esses valores aqui? Poderia escolher esses também, né? São múltiplos de 3, mas o 9 e o 6 ficou mais agradável, né? Eu achei que ia ter mais velocidade. Se eu dividir por 3 em cima, dá 300. Se eu dividir por 3 embaixo, vai dar 2. Ó, dividir por 3 e dividir por 3. 300 por 2 vai dar 150. Na realidade é 150 por 1, só para a gente ficar com a alternativa. Né? Seria a resposta 150. Então o que nós temos aqui? A alternativa A, 150 por 1. Então aqui seria a alternativa de letra A, questão de número 32, tá? A 33, vamos tentar fazer ali no cantinho do quadro. Questão de número 33. Diz o seguinte: demografia médica é o estudo da população de médicos sobre vários aspectos quantitativos e qualitativos. Um dos componentes desse estudo
é a densidade médica, a qual é obtida dividindo o número de médicos registrados no Conselho Federal de Medicina em uma região pela respectiva quantidade de pessoas na unidade federativa, correspondente à região em estudo. A tabela apresenta informação sobre 5 unidades federativas relativamente ao total de médicos registrados no CFM e a população existente. Dentre as unidades federativas indicadas, qual representa a maior densidade médica? Pessoal, eu tenho que calcular a densidade médica, eu vou chamar DM, não é? Para as cinco regiões. E o enunciado vai me falar o que eu vou fazer lá. Ele, lá em cima, ele me diz aqui, ó, que a densidade médica, ó, é obtida dividindo o número de médicos. Então vamos botar aqui, ó, é o número de médicos pela população, ó, pela população. Então vou ter que fazer esse cálculo para 5 afirmativas, do Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Sergipe e Piauí. É um exercício clássico da prova do Enem, né, que exige agilidade na hora de fazer o cálculo. Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer aqui para o Distrito Federal, para a primeira alternativa, vou botar assim, eu vou dividir o número de médicos pela população. Número de médicos, 10.800, dividido por 2.650. Na alternativa B, vai ser 40.400, dividido por 19.900. Na C, vai ser 110.450, dividido por 41.900. Na D, eu vou ter aqui 3.000 médicos para 2.120. E no Piauí aqui, que é a alternativa E, eu vou ter 3.300 médicos para 3.140. Claro que isso em milhar, né? 300, multiplica por 1.000 ainda, né? Que está no milhar aqui, tá? Bom, o que acontece aqui? Eu tenho que fazer esses cálculos, eu sempre tenho que prestar atenção nessas razões, se ele quer a maior ou a menor. Tá? Entre as unidades federativas, qual apresenta a maior densidade. Tá? Então, eu vou fazer a razão e ela quer a maior nesse exercício, certo? Bom, observe que teria um monte de conta para fazer. Tá? Eu tenho que fazer essa conta mais ou menos. Tá? Como é que eu vou fazer essa conta mais ou menos? Só para mim ter uma ideia, 10.800 eu vou botar aqui 11.000. Ó, 11.000. Eu aumentei 200 em cima, eu aumento um pouquinho aqui embaixo também. Vou botar aqui por 2.700. Ó, já ficou menor a minha conta. Eu vou fazer 110 por 27. Tá? 110 por 27, ó, 110 dividido por 27, quantas vezes vai dar isso? Olha só, vai dar umas 4 vezes mais ou menos, ó, porque se fosse 25 para 100, ó, 4 vezes 7, 14, 28, vai 2, 4 vezes 2, 8, 9, 10. Ó, 4, alguma coisa, mais ou menos 4 a razão. Tá? A densidade médica da primeira região ali, Distrito Federal, é 4. Vamos para a segunda, que nós temos aqui, ó, densidade de médicos por população. Corta 2 zeros. Eu vou fazer o cálculo mais ou menos, ó, o cálculo, 404, vou botar 400, dividido por 200. Vai dar aproximadamente 2. Fábio, mas não é 404? Tá, dá 2, uma mixaria. Mas é muito longe do 4, que é o primeiro. Então, essa aqui está fora, 2 está fora, certo? Aqui eu vou cortar um zero, vou arredondar, 4.190, vou botar 4.200, ó, 4.200, certo? 11.050, vou botar 11.000, tá? 1, 2, 3, corto 2 zeros, olha lá, 110 por 42, vai dar 2, alguma coisa, não chega a dar 3, ó, 40 vezes 3 dá 120, não dá 3. Então isso aqui eu já sei que é 2, alguma coisa, não passa do 4. Agora estou de olho naquele 4, a minha alternativa A deu um valor bem alto, isso me favoreceu. Pode fazer aqui, ó, 110 dividido por 42, se eu botar 3 aqui, ó, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12, passou, é menos de 3, então está fora.
Aqui, 3.000 já dá redondo, ó, 3.000. Aqui, 1.120, vamos botar 2.120, vamos botar 2.100, para cortar 2 zeros. 30 por 21 é 1, alguma coisa, não chega a dar 2, senão tinha que ser 42 em cima. Isso é 1, alguma coisa, também não me interessa, porque eu tenho um 4 lá de relação. E aqui eu vou cortar esse zero, 330 dividido 314. Toca um 300 aqui, ó, vai dar 1, alguma coisa, também não me interessa, porque esse valor é bem alto. Então nós temos a maior densidade médica para o Distrito Federal, tá? Era de se esperar, né? Distrito Federal tem a maior densidade médica. A resposta é a alternativa letra A, tá? Então esse exercício é importante pelo fato de tu perceber que se tem conta cheio de quebradinho, se os valores são afastados, tu pode dar aquela arredondada para ganhar tempo na prova. Questão de número 34. Nós temos aqui, ó, 3 amigos realizam uma viagem de carro entre 2 cidades, num tempo total de 31 horas, tá? Então, 3 amigos, tá aqui 3 amigos, faz uma viagem de 31 horas, certo? Para não fazer paradas, direção de forma que cada um dirigisse 1/3 da quilometragem total. Então são 3 amigos, eles vão fazer a viagem e cada um vai andar um trecho, ou seja, 1/3 da viagem cada um vai fazer, certo? O primeiro, mais prudente, dirigiu com uma velocidade média de 75 km por hora. Olha lá, vou botar V1, que é o primeiro trecho, tá? 75 km por hora. O segundo com uma velocidade 90. Segundo com uma velocidade 90 km por hora, tá? E o último, mais apressado, dirigiu com uma velocidade média de 100 km por hora. A distância percorrida por eles em quilômetro foi de quanto? Diz no enunciado que cada um dirigiu 1/3, né, da viagem. Então a distância total que ele quer saber seria essa distância D, é um exercício de física, né? Tá? Dentro da prova de matemática, ele quer saber essa distância. Se todos dirigiram a mesma distância, esse dirigiu uma distância D1 de x, aqui D2 de x e a distância 3 também x. Por que eu chamei x, x e x? Porque são valores iguais e eu não sei essa distância. Se eu soubesse, era só multiplicar por 3, eu teria a distância total. Mas cada trecho leva um tempo diferente, porque cada trecho tem uma velocidade diferente, tá? Daí a gente pode aplicar aqui a formulazinha Deus vê tudo, ó. Tô fazendo por física, Deus vê tudo. A distância é x, a velocidade 1 é 75, o tempo 1 vai ser x dividido por 75, certo? No trecho 2, aplico Deus vê tudo também, Deus vê tudo. A distância é x, a velocidade é 90 e aqui eu vou ter o tempo do trecho 2. Tempo 2, x sobre 90, certo? Agora eu vou ter a distância 3, Deus vê tudo. Distância x, velocidade 100, aqui eu vou ter o tempo 3. Posso fazer regra de 3? Posso. É 100 km em 1 hora, x quilômetros vai dar T3. E assim a gente vai fazendo, né? Daria a mesma coisa. Aqui eu teria o tempo 3, é x dividido por 100. Pessoal, cada trecho tem tempos diferentes, porque cada trecho tem velocidades diferentes. Se eu estou com a velocidade mais alta, eu levo menos tempo para fazer aquele mesmo espaço que foi dividido aqui no meu exercício. Mas eu sei que eu somando os 3 tempos, olha só, somando os 3 tempos, o tempo do primeiro trecho, mais o tempo do segundo trecho, mais o tempo do terceiro trecho, vai me dar 31 horas. Olha aqui, isso aqui é o tempo total da viagem. 31 horas foi a viagem. Né? Somar cada trecho ali, né? O tempo de cada trecho vai me dar o tempo total da viagem. Então eu tenho 31, quanto é o tempo 1? Tempo 1 é x sobre 75, mais tempo 2, x sobre 90,
mais o tempo 3, x sobre 100. Que chegamos num ponto aqui que o tradicional é fazer um MMC, tá? Que vocês estão acostumados a fazer, certo? Bom, teria que fazer isso aqui, ó, 75, 90 e 100. Mas o que é um MMC? É o mínimo múltiplo comum. Mas eu posso usar qualquer múltiplo. Vai dar certo a conta igual. Então, muitas vezes é mais fácil tu enxergar um múltiplo dos 3 ali, já colocar e já seguir fazendo a conta. Quer fazer um MMC? Tudo bem. Daí tu vai achar o mínimo múltiplo comum. Olha só. Se eu multiplicar 100 por 90, dá 900. Presta atenção no que eu vou fazer. Eu multipliquei os dois, ó, esses dois aqui. Ah, por que não multiplicou 75 por 90? É mais difícil fazer essa conta, no rapidão. Então, aqui, ó, 90 vezes 100 deu 900. Eu vou ver se 900 é múltiplo de 75. Qual é o dobro de 75? É 150? O dobro, 300. E 300 é múltiplo de 900. Então, eles são múltiplos, tá? Então, eu vou ganhar um tempo com isso. Eu vou deixar o 75 por último para fazer. Ó, 900 dividido por 100 dá 9. 9x. 900 por 90 dá 10. 10x. Agora, 900 por 75, olha lá, 900 dividido por 75, ó, 90 dá 1, dá 75, dá 5, tá? Ficou 8, dá 15, baixa o 0, vai dar 5. 5 não, vai dar 2. 2 vezes 75 vai dar 150, que vai acabar dando 0, né? Então, eu vou ter 12 aqui, ó. 900 por 75 dá 12, vezes x, 12x. Isso aqui é igual a 31, tá? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Eu vou ter aqui 31 de um lado, tá? 31 de um lado, e eu vou somar esses x. 9, 10 mais 9, 19. 19 mais 12, 19 mais 12 vai dar 31, ó, deu 31x. Pessoal, isso foi um exercício pensado quem fez. Olha só os valores aqui. Eu vou cortar esse 31 com 31, fica 1 aqui, passo 900 multiplicando, o x é igual a 900 metros. O que é? Pessoal, eu estou trabalhando em quilômetros por hora. Então eu achei 900 quilômetros. Ah, isso é a resposta? Não. O que é o x? O x é aquele trecho igual que os amigos fizeram, tá? Então, muito perigoso. Ah, achei 900. O cara olha lá, tem 900, marca a resposta. É 900 aqui, ó, 900 quilômetros, 900 quilômetros e 900 quilômetros. Então, esta distância total é 3 vezes 900. A distância total vai ser, 9 vezes 3 dá 27. 2.700 quilômetros. Deve ter essa alternativa, 2.700. Resposta B, de Brasil. Tá? Questão número 34. Vamos para a questão de número 35. Questão de número 35. A tarifa de energia elétrica no Brasil tem sofrido variações em função do seu custo de produção, seguindo o sistema de bandeiras tarifárias, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Conforme vai ficando cara a energia, né, às vezes por falta de chuva em regiões, eles trocam a bandeira. O que é a bandeira? É um acréscimo para cobrar um pouquinho mais cara a conta da luz, porque está vindo de uma forma de energia que é mais cara para quem está produzindo, tá? Esse sistema indica que se haverá ou não um acréscimo no valor do quilowatt-hora. Então, tu vai ter o teu gasto no quilowatt-hora, tá? Tu vai ter o teu gasto em energia e vai multiplicar por um número que é o que eles chamam de bandeira. Bandeira. Então a ideia é essa. Isso aqui é o que tu vai pagar. O que eu vou pagar? É a minha energia lá, vezes o quilowatt-hora, né? Vezes a bandeira, que é um acréscimo, 1, alguma coisa, né? Para dar um aumento na minha conta. Suponha que o repasse ao consumidor final seja na seguinte maneira. Bandeira verde, a tarifa não sofre acréscimo. Então, se a bandeira está verde, tu vai pagar o que tu gastou e ponto final. Bandeira amarela, a tarifa sofre um acréscimo de 0,015 para cada quilowatt-hora consumido. Tá? Na realidade, eu falei que era um acréscimo na conta total.
que vai dar no mesmo, né? Mas a gente tem um valor de quilowatt-hora, por exemplo, 90 centavos o quilowatt-hora. Daí, por exemplo, se entra na bandeira amarela, não fica mais 90 centavos, fica 91,5 centavos, porque vai somar mais 0,015 centavos, não é, no quilowatt-hora consumida. Bandeira vermelha tem dois patamares. Patamar 1 sofre um acréscimo de 4 centavos para cada quilowatt-hora consumido, e bandeira vermelha, patamar 2, a tarifa sofre um acréscimo de 6 centavos para cada quilowatt-hora consumido. Vamos começar o exercício aqui, a voz de comando. A conta de energia elétrica em uma residência é constituída apenas por um valor correspondente à quantidade de energia elétrica consumida no período medido, multiplicado pela tarifa correspondente. O valor da tarifa em período com uso de bandeira verde é 42 centavos o quilowatt-hora consumido. Uma forte estiagem justificou a alteração da bandeira verde para a bandeira vermelha patamar 2. Então, a gente está na bandeira verde, no início do problema. Daí dá essa estiagem, eles vão passar para a bandeira vermelha, tá? Patamar 2, que tem os valores ali em cima, certo? Um usuário cujo consumo é tarifado na bandeira verde observa o seu consumo médio mensal. Para não afetar seu orçamento familiar, ele pretende alterar a sua prática de uso de energia, reduzindo o consumo, de maneira que sua próxima fatura tenha no máximo o mesmo valor da conta de energia no período em que ele aplica a bandeira verde. Então, com a bandeira verde, ele paga um valor. Vou botar aqui, ele paga um valor, certo? Quando passar para a bandeira vermelha, o quilowatt-hora fica mais caro, tá? Ó, a bandeira vermelha, patamar 2, fica 6 centavos mais caro. Consequentemente, a conta vai aumentar. Mas ele não quer aumentar a conta. O valor que ele vai pagar, ele quer que seja o mesmo. Para isso, ele vai ter que consumir menos energia. Mas o valor que ele vai pagar, ele quer continuar sendo o mesmo, ó, o mesmo valor, certo? Tá? Essa é a ideia. Qual o percentual mínimo de redução de consumo esse usuário deverá praticar de forma que ele atinja seu objetivo? Bom, nesse momento é aquela questão que o aluno fala assim, pô, mas falta dados. Tá. Primeiro, ele tem um consumo de energia, que eu não sei quanto é que é. Posso botar X, certo? Quando é bandeira verde, esse consumo é multiplicado pelo valor do quilowatt-hora. No verde, cadê o verde aqui, o preço do verde? Ele me fala aqui, ó, o valor da tarifa no período de bandeira verde é 42 centavos o quilowatt-hora. Então, eu vou multiplicar por 42 centavos. Tá, vou botar reais aqui, ó, 42 centavos vezes o número de quilowatt-hora vai dar um determinado valor que ele paga, certo? Só que quando ele passa para a bandeira vermelha, ele não vai mais multiplicar por 0,42. Bandeira vermelha vai somar no valor do quilowatt-hora da bandeira vermelha, um acréscimo vai somar mais 0,06 reais, ou seja, 6 centavos a mais. Então, se ele pagava 0,48, com mais 0,06, vai dar 0,48 centavos. O que a gente imagina? Ele não vai poder pagar mais, não vai poder mais consumir esse X aqui para poder pagar o mesmo valor. Se ele continuar consumindo a mesma coisa, vai aumentar o valor total, porque agora ele vai multiplicar por um valor financeiro maior. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Está enrolado. Vamos fazer o seguinte. Como não tem valor, a gente vai imaginar um valor, tá? Eu acho que fica mais fácil para esse exercício. Vê se vocês me acompanham. Então, vamos supor que ele gastou 100 kWh. 100 kWh, tá? Aqui é o quilowatt-hora, certo? E tá 42 centavos na bandeira verde. Isso vai me dar um valor de quanto? 100 vezes 0,42, o valor vai ser igual a R$42. Daí troca a bandeira, fica mais caro o quilowatt-hora, mas ele quer continuar gastando R$42. Ó.
O valor é que seja o mesmo. Então aqui vai ter que ser R$42. Só que ele vai multiplicar por 0,48. A pergunta é quanto que ele tem que gastar, qual vai ser o consumo dele para multiplicar por 0,48, deu o mesmo valor 42. Vamos chamar de X aqui, né? Vamos chamar de X. Então X vai ser 42 dividido por 0,48. Tá? Isso vai ser o consumo novo dele, que tem que ser menos que 100 kWh. Ele está gastando 100, pagar um valor. Subiu a conta da luz, ele tem que gastar menos que 100. 42, vamos multiplicar por 100 para ficar 48 aqui embaixo. E aqui multiplicando por 100, eu ponho em 2 zeros. 4.200 dividido por 48, e agora? Vai dar 8, será? 8 vezes 8, 64, vai 6, 8 vezes 4, 16, 32, 38. Vamos ver se passou aqui. Dá 6, ficou 1, 8, 9, 10, 11, ficou 3, passou 8. 8, baixa o 0. E agora? Agora vai dar 7. 7 vezes 8 dá 56, vai 5. 7 vezes 4, 14, 28. 28 com 5, 33, né? 28, 29, 30, 31, 32, 33. Sobra 4, vira 5. 5 menos 3, 2. 24, põe vírgula. 240. Agora dá 5. 5 vezes 8 dá 40, vai 4. 5 vezes 4, 20. Com 4, 24, fechou a conta. Então ele vai ter que consumir aqui, ó, o novo quilowatt-hora é 87,7 kWh, tá? Mas não é essa a pergunta. A pergunta é o seguinte: qual o percentual mínimo de redução de consumo que esse usuário deverá praticar para a forma de atingir seu objetivo? Então ele consumia 100 kWh na verde, ó. Na verde ele consumia 100 kWh, certo? Na vermelha patamar 2, ele tem que consumir 87,5 kWh. Tá? Então ele reduziu o consumo dele. Quanto que ele reduziu de consumo aqui? Ó? Quanto que ele reduziu aqui? Ó? De 100 para 87,2, 87,5. Vai dar 2,5, 12,5. Ele teve uma redução no consumo, redução de 12,5 kWh. Essa já é a resposta. Fábio, mas ele não perguntou qual é a redução em kWh. Ele perguntou qual é a redução percentual. Mas aí que está a jogada. Se vocês olharem as nossas aulas lá de porcentagem, né, a gente não interessa se eu vou comprar um botão, eu vou botar que o botão é R$100. Ah, eu vou comprar uns tênis, eu vou botar aqui R$100. Eu vou comprar uma casa, eu vou botar aqui R$100. Por quê? Porque R$100 bate com 100%. Como eu botei que ele tinha 100 kWh, 100 kWh, que era no início, isto é 100%. Agora a redução, ele reduziu 12,5 kWh, foi a redução na conta. Isso corresponde a que percentual em redução? Os mesmos 12,5, porque eu botei 100 em 100, ó, fazer a regra de 3, vai dar 12,5% de redução, tá? Eu acredito que é o exercício mais difícil da aula de hoje, tá? Então 12,5 é a alternativa letra B de Brasil. Questão de número 36. Questão de número 36. A Associação de Comerciantes Varejistas de uma cidade, a fim de incrementar as vendas para Natal, decidiu promover um fim de semana de descontos e promoções, no qual produtos e serviços estariam com valores reduzidos. Tá? Antes do período promocional, um celular custava R$300. Tá? Então, o celular, o preço original do celular aqui era R$300, tá? E teve o preço reajustado passando para 315. Então isso aqui vamos botar assim, antes o celular custava 300.
Daí ele teve um reajuste e passou para R$ 315, tá? Durante o fim de semana de descontos e promoções, o preço desse celular recebeu um desconto de 20%. Então vamos botar aqui, desconto de 20%. Olha qual é a jogada do esquema, tá? Tem um preço a mercadoria, eles aumentam o valor da mercadoria e dão um desconto. Daí todo mundo sai para comprar que está com 20% de desconto. Mas antes dessa promoção, o valor da mercadoria era menor, tá? Eu vou ganhar 20% de desconto no celular de 315, mas uma semana antes, por exemplo, ele custava 300, tá? Às vezes nem é vantagem, vamos ver agora. Durante o fim de semana de desconto, a promoção, o celular recebeu 20% de desconto. O desconto dado no preço do celular em porcentagem com base no valor dele anteriormente ao aumento sofrido, antes da promoção, foi de quanto? Pessoal, tu ganhou os 20% na realidade? Não, tu ganhou menos de 20%. Por quê? Porque o celular custava 300, eles aumentaram o preço para dar o desconto. E quer saber qual é o desconto real em relação a antes da promoção. Então, esses 300 reais era 100%, certo? Mas quanto que eu paguei? Eu paguei 20% a menos dos 315. Então, eu paguei 80%, a desconto de 20%, eu vou pagar 80%. Então, eu vou fazer 315 vezes 80%. Corto um zero aqui, eu vou fazer, já vai me dar o valor direto que eu paguei, porque eu estou usando os 80%, que eu tirei os 20% de desconto. Eu vou pagar quanto por esse celular? Presta atenção, 315 vezes 8 dá 40, vai 4, 8 vezes 1 8, com 4 dá 12, vai 1, 8 vezes 3, 24, 25. Então, esta conta aqui dá 2.520, 2.520, né? Dividido por 10, daqui de baixo, corta aqui, eu paguei com desconto de 20%, vou botar aqui do lado, eu vou pagar R$ 252. Beleza? Então, os 300 reais é 100% do valor do celular. Eu paguei 252. Pessoal, se eu botar 252 aqui, vai me dar o percentual que eu paguei. Daí eu tenho que ver a diferença para o 100%. Ou tu pode pensar da seguinte maneira, 300 menos 52 foi o desconto que eu tive em dinheiro. Em vez de pagar 300, paguei 352, na realidade foi R$ 48 reais que eu tive de desconto. De onde é que está esse 48? Era 300 o celular, mas eu paguei 252, na realidade eu ganhei aqui R$ 48 reais. Esses 48 corresponde ao desconto real que eu tenho. Tem que dar menos de 20%. Tá? Todas as respostas têm menos de 20%. Ó, dava para eliminar a D e a E. Tá? Vamos lá. O que acontece aqui? Vamos multiplicar isso em x, 300x é igual a 48 com 2 zeros. Corta 2 zeros. X é igual a 48 dividido por 3, vai me dar o desconto verdadeiro. 48 dividido por 3 dá 1, dá 3, sobra 1, dá 18, dá 16. Na realidade, eu ganhei 16% de desconto na real, e não os 20%, tá? Então, eu tenho aqui 16, resposta B, de Brasil. Tá? Questão número 36. Questão número 37. Questão de número 37. Diz o seguinte: uma escola realizou uma pesquisa entre todos os seus estudantes e constatou que 3 a cada 10 deles se matricularam em algum curso extracurricular de língua estrangeira. Então está me dando uma razão, de 3 a cada 10 alunos se matricularam em curso de língua estrangeira. Então, se a sala tem 30 alunos, né, 30 alunos, né, 9 se matricularam. É uma razão, tá? 3 para 10. O que ele pede aqui? Em relação ao número total de estudantes dessa escola, qual a porcentagem representa o número de alunos matriculados em algum curso
extracurricular de língua estrangeira. Não dá para acreditar, tá? Ele quer saber 3 a cada 10 alunos, qual é o percentual? Pessoal, qual é o percentual? Percentual ou porcentagem é dividir por 100. Para mim, dividir o número por 100, eu posso multiplicar por 10 em cima e por 10 embaixo. Ó, vai dar 30 e 10 vezes 10 vai dar 100. Quando eu tenho um número dividido por 100, esse número por cento. Então a resposta 30% é inacreditável, mas caiu na prova do Enem PPL. Resposta D de Dinamarca, tá? Certamente a questão mais fácil da prova. Questão de número 38. Questão de número 38. Os aeroportos apresentam regras rígidas para despacho de bagagem. No caso de embarque nacional, algumas companhias aéreas ainda não cobram até 2017 por unidade de bagagem despachada, limitada a 23 quilos por passageiro. Então não é cobrado a bagagem que tenha no máximo, botar assim, uma massa de 23 quilos. Se eu chegar lá com uma mala de 30 quilos, eu vou pagar o despacho. Menos de 23 não paga. Uma pessoa irá viajar com uma única mala, como não quer pagar o excesso de peso, ela dispõe em casa de uma balança de pêndulo, que representa um erro máximo de 8%. Então o cara vai viajar, vai levar uma mala só que está preocupado, não pode passar de 23 quilos, tá? Não pode passar de 23 quilos. Então, mas a balança não é precisa, ela tem um erro, né? Então tu vai botar a roupa, vai lá e põe na balança, tá? Então, esta balança que eu vou medir, esta balança tem um erro de 8%, tanto para mais quanto para menos. Ela pode medir 23 mais 8% e 23 menos 8%, tá? Beleza? É isso aí. Em relação à massa do objeto, nela for verificada. Confirirá qual a massa de sua mala antes de ir para o aeroporto. O valor máximo em quilograma indicado em sua balança deverá ser de quanto? Tá, imagina uma situação prática, é contigo. Tu vai para o aeroporto e tu vai lá, coloca na tua balança e deu 28 certinho, mas ela tem um erro. Daí tu chega lá no aeroporto, deu 28,1, passou. Ah, mas lá em casa deu 28. Mas faltou a precisão. Então tu tem que ter uma garantia. Então o que acontece? Tu vais pegar esses 23 quilos e vais botar mais 8%. Vai dar um valor. Se lá no aeroporto a tua balança está errada 8% a mais, ele vai voltar os 8% e vai cair nos 23%. Então eu tenho que pegar, no máximo eu posso botar nessa minha mala mais 8% de 23. Então, ó, 23 mais 8%. Pô, continha ruim de fazer, né? 23 vezes 8 dá 24, vai 2. 8 vezes 2, 16, 17, 18. 184 dividido por 100, 1,84 quilos, tá? Então, o que acontece? Pode dar um erro. A minha mala está com 23 quilos, mas não sei. Pode aparecer na balança até 23 mais 1,84 quilos. Na minha balança pode aparecer até 24,84 quilos. Eu sei que eu tenho, no máximo, 23. Então, a resposta com 24, deixa eu me achar aqui. 24,84, a resposta D de Dinamarca. Resposta D de Dinamarca, tá? Então, a questão 39. Nós temos aqui que toda iluminação de escritório é feita utilizando 40 lâmpadas incandescente, tá? Que produzem 600 lumens. Pessoal, lumens é a luz que ela produz, cada uma delas 600 lumens. Então, se eu multiplicar por 600 lumens, vai dar a iluminação que eu tenho no meu escritório. 40 vezes 600, 6 vezes 4, 12, 24. 24 com 3 zeros. 24 mil lumens eu tenho no meu escritório aqui, certo? Tá?
O gerente planeja reestruturar o sistema de iluminação desse escritório, utilizando somente lâmpadas fluorescentes. Então, em vez de ser lâmpada incandescente, eu vou trocar por lâmpadas fluorescentes. Fluorescentes. Tá? Que produzem 1.600 lumens. Então, observe que uma lâmpada fluorescente ilumina mais que uma incandescente. Incandescente é aquela bem antiga. Quando eu botar uma fluorescente, cada lâmpada que ilumina 600, uma fluorescente ilumina 1.600, ilumina bem mais. Para aumentar a quantidade de energia luminosa em 50%. Então ele não quer ter a mesma energia, ele quer um aumento, mais 50% de iluminação. Então ele vai trocar as lâmpadas, ele não quer a mesma iluminação, ele quer 50% a mais. Então se era 24.000 lumens, 50% a mais é fácil fazer. 50% é o valor mais a metade dele. Então olha só, é 24.000, a metade é 12.000. Então vai dar 36.000 lumens. Então tu quer 36.000 lumens de iluminação, com a troca das lâmpadas incandescentes. Para alcançar seu objetivo, a quantidade mínima de luz fluorescente que o gerente desse escritório deverá instalar é de quanto? Então tu quer saber aqui o X. X lâmpadas fluorescentes vezes 1.600 tem que dar 36.000. Tá? Claro que o cálculo pode dar conta quebrada, sei lá, 37,4. Eu vou botar 38, tem que botar uma a mais, tá? Para atingir aquela iluminação. Tá? Olha só, então eu vou ter 1.600 lumens vezes X lâmpadas, tem que dar 36.000 lumens. Corta 2 zeros, o número de lâmpadas vai ser, vou botar até N aqui, que tem que ser um número natural, né? Não posso ter lâmpada pela metade. Aqui vou ter 360 dividido por 16. Também não vai ficar muito ruim aqui, ó. Divide por 4, 360 dá 90. 16 por 4 dá 4. Divide por 2, 45 por 2. 45 dá 22,5 lâmpadas. Eu preciso de 22,5 lâmpadas, mas não pode, não posso ter lâmpada pela metade. Tá? Botei N aqui, né? Então, o que vai acontecer aqui? Se eu botar 22 lâmpadas, meia menos, né? Não chega nos 36.000. Então, eu vou precisar de 23 lâmpadas. Tá? Exercício bem legal, bem rapidinho aí. Questão número 39, alternativa letra E de Espanha. E de Espanha. Vamos à questão de número 40. Questão de número 40. Uma empresa produz um equipamento para aquecimento de banheiras de hidromassagem, tá? Então, é uma empresa que faz aquecedores para banheiras de hidromassagem. Por meio de uma amostra representativa de seus produtos, registrou um quadro a quantidade desses equipamentos que apresenta algum defeito e em quanto tempo isso ocorreu. Então, tem uma tabela aqui da durabilidade, ó, durabilidade em mês, tá? Por número de equipamentos com defeito, botar número de defeitos dos equipamentos, tá? Então eu tenho aqui, ó, no primeiro mês, 5 equipamentos estragaram, tá? Então eles fizeram um monte de banheira de hidromassagem, botou o teu sistema de aquecimento, no primeiro mês 5 estragaram. No terceiro mês, 7 estragaram. No quinto mês, 38 estragaram. No sexto mês, 12. Tá? No nono mês, 12. Só para não perder tempo, que isso aqui na prova já está pronto. 12, 20 e 24, teve os equipamentos que foram estragados. No nono mês, estragaram 102. 12, 24, 90, 110, 2 e 10, no total de 400 equipamentos. Então, a fábrica instalou 400 equipamentos, estragou tudo isso aqui, ó. No primeiro mês estragou 5, no terceiro mês 7, estraga bastante, ó. No quinto mês, no nono mês lá estragou um monte, certo? Não é um equipamento de boa qualidade, a gente analisando fora da prova. Essa empresa pretende estabelecer um tempo de garantia para esse equipamento, trocando caso não dure o tempo da garantia estabelecido.
No entanto, a empresa não deseja trocar mais de 3% dos equipamentos. Com base nessa informação, o tempo de garantia deve ser igual a quanto? Tu vendeu 400 equipamentos, tá? Tu não quer trocar mais de 3%. Quanto é que é 3% de 400? Olha lá, 3% de 400 dos equipamentos, tá? Então, aqui são 24 meses, né? 2 anos. Em 2 anos, a empresa quer trocar no máximo 12 equipamentos. Claro, quanto mais longa a garantia, mais equipamento ela vai trocar. A gente tem nossos eletrodomésticos aí, a garantia de fábrica em torno de 1 ano. Às vezes acontece assim, pô, estragou, 1 ano e meio estragou. Ah, vou ver se está na garantia, pô, passou o tempo. Então, isso é calculado. Se o fabricante dá 5 anos de garantia, ele vai trocar muito equipamento, vai ter prejuízo. Então ele faz o cálculo conforme a quantidade de equipamento, o percentual que ele quer, né, repor. Ele vende, tem que dar uma garantia. Né? Pô, se der uma garantia de 15 dias para um equipamento, tu não vai trocar quase nada. Agora, se tu der uma garantia de 15 meses, tu vai trocar bastante, porque as coisas estragam. Tá? Então, tu quer dar uma garantia que troque no máximo 12. Quantos meses vai dar? No primeiro mês, estragou 5, ó. Tá? 5 no primeiro mês. Se tu der 1 mês de garantia, vai dar menos que 3%. Tu pode trocar até 12, eu trocaria só 5 equipamentos. Agora, no terceiro mês, estragou mais 7. Mais 7, eu cheguei a 12 equipamentos. Deu. É 3 meses de garantia. Em 3 meses de garantia, eu vou trocar 12. Então, essa é a resposta. Fala, mas se for 5 meses de garantia, imagina se ele desse 5 meses de garantia. Só para vocês entenderem aqui. 12, ia estragar mais 38, ia dar 10, 4, 5. Tu ia ter que trocar 50 aquecedores. De 400, tu trocar 50, vai aumentar o percentual. Não vai ser só 3% que tu vai trocar. Ele quer 3%, ele quer trocar só 12 dos 400 que ele vendeu, que é 3%. Então, tem que vir a garantia até aqui. Então, resposta, a garantia é de 3 meses. Olha só, o primeiro mês estragou 5, no terceiro mês 7, somados 2, dá os 12 aquecedores, que é 3% de 400. Então, nós temos 3 meses de garantia, resposta A de América. Questão número 41. Questão de número 41, diz assim, ó, a diabetes mellitus é uma doença crônica caracterizada pelo aumento da glicose no sangue. O sistema de cadastramento e acompanhamento de hipertensos e diabéticos destina-se ao cadastramento, tá, e acompanhamento de portadores de hipertensão arterial e ao diabetes mellitus, atendidos na rede ambulatorial do Sistema Único de Saúde. A tabela mostra o número de pessoas portadoras do diabetes tipo 2 e a forma mais grave da doença, distribuída pelas macro-regiões de saúde de Minas Gerais. Daí tem aqui Sul, Centro, Centro-Sul, tá? Tem as regiões aqui. Bom, vamos para a pergunta. Aqui, da onde foi tirado esses dados, a mediana, pessoal, mediana é exercício de estatística, né? Então ele quer saber a mediana, tá? Do número de portadores de diabetes tipo 2 nas macro-regiões das regiões de Minas Gerais. Pessoal, o que é mediana? Para mim saber a mediana, eu tenho que pegar e fazer o rol. O que é o rol? Colocar os dados em ordem crescente. Tá? Vou botar tudo em ordem crescente. E a mediana é o valor do meio. Só se eu tiver dados ímpares, ó, que nem 5 dedos, o dedo do meio é esse aqui, ó. Agora, se eu tenho números pares, vai dar 2 números centrais. Daí eu tenho que fazer a média entre eles. Então, a primeira coisa eu vou contar para ver se é par ou ímpar. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ímpar. Vai ter um central. Agora, qual é a posição da mediana? Olha lá, posição da mediana. É N mais 1 dividido por 2. N é o número de dados que eu tenho aqui, são 13, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 mais 1 dividido por 2. 14 por 2 dá o sétimo dado. Em ordem crescente é o sétimo também no meio.
tá? Caso desse dois valores, eu faria a média. Aqui já vai dar o valor direto, né? Então, vamos fazer o rol até o sétimo. Qual é o menor de todos? Olha só, eu acho que é o 36. Se aparecer um, a gente vai completando aqui, ó. 36. É difícil fazer isso. 36. Eu vou botar um pontinho aqui para não me atrapalhar. Depois tem o 39. Depois tem o 39. Segundo dado, 39. Depois 45. 45. Depois 47. Eu deixo um espacinho porque se eu tiver que botar algum a mais. Tá. Depois, com dezenas não tem mais, tá? Vamos para centenas. Vamos lá para o 100. Tem o 110 aqui, ó. 110 aqui, ó. 110 aqui. 2, 4, 5. Depois do 110, 186, 128. Pulei algum? 85. O 86. Ó, por que eu deixo os espaços aqui? O 86, ó. Alguém verificou aqui, ó. 47, 86, ó. Tá? Vou botar umas vírgulas aqui, ó. Eu fui passando com espaço ali, foi bom acontecer isso, né? Faltou um ali, a gente tem que conferir, né? Eu ia botar e depois ia conferir. Eu ia ir até o sétimo, que ia ser o próximo. Aqui não vai precisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sétimo dado é o 128. Não preciso fazer o resto, porque vai ter mais 6 para cá. Vai sobrar 6 aqui, ó. Os que eu não marquei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou, tá? Então, o que vai acontecer? A minha mediana é o 128. 128, tá? Questão número, letra C. Então, é uma questão que vai cobrar aí a atenção de vocês, né? É o tal, o tipo da questão chata, né? Mas bem fácil, né? Porque ali eu já tinha engolido um. Beleza? Vamos para a questão de número 42. Acho que cabe aqui até a 42. Descargas atmosféricas, os raios, né? Objetos estranhos e quedas de árvores, entre outros motivos, podem gerar interrupção na rede elétrica. Tá? Em certo município, um levantamento realizado pela Companhia de Fornecimento de Energia relatou durante 30 dias o número de interrupções da rede elétrica com o número de dias em que elas ocorrem. Tá? Então, o famoso faltar luz, né? Ah, o meu bairro falta muita luz lá. Ah, o meu falta mais, o meu falta menos. Então, número de interrupções, tá? Número de interrupções. Interrupções. Tá? Eu vou botar aqui que é o falta luz. Falta luz, tá? E aqui é o número de dias. Número de dias, tá? Não faltou luz em 5 dias do mês. No total lá dá 30 dias, tá? 5 dias do mês foi normal, não faltou luz. 6 dias do mês, para a gente entender a tabela, faltou uma vez, número de interrupções. Em 6 dias, faltou lá e deu, não faltou mais durante o dia. 6 dias, faltaram 2 vezes. Em 6 dias no mês, faltou uma vez de manhã e uma de tarde, por exemplo. Olha essa aqui. Em 10 dias, faltou 3 vezes luz. Olha a situação desse bairro. Faltou uma vez de manhã, faltou 2 de tarde. Em 10 dias aconteceu isso, né, no mês. 4, olha só, 4 faltas de luz aconteceu em 3 dias. Somar isso dá 30. Tem que confiar na conta deles, né? Não vão conferir aqui. A moda e a média diária do número de interrupções são respectivamente iguais a quanto? Pessoal, primeiro a moda. A moda é o que mais ocorreu, tá? O que mais ocorreu? Olha só, não faltar luz não foi o que mais ocorreu, porque foram 5 dias só que não faltou luz. O que mais ocorreu, ó, aconteceu em 10 dias, 1/3 do mês, faltou 3 vezes luz. Então, olha a pergunta, a moda e a média diária do número de interrupções. Qual foi o número de interrupções? 3. A moda é 3. Tá? O que é a moda? O que mais acontece? O que mais aconteceu no mês aqui? Faltar 3 vezes luz durante o dia. Ah, não foi faltar 4 vezes luz no dia? Não, isso aí aconteceu só 3 dias no mês. Agora, 10 dias do mês, aconteceu de faltar 3 vezes. Isso é o que mais ocorreu naquele mês. Então, isso é a moda. Agora, a média aritmética, a média, falei aritmética, mas é média ponderada. Por quê?
Por que é média ponderada? Porque tem uma frequência. Olha só, eu vou fazer aqui, ó, não faltou nenhuma vez 5 dias. Faltou uma vez 6 dias. Porque na realidade eu teria que fazer aqui 1 mais 1 mais 1 mais 1 6 vezes, para fazer a média e dividir por 30, né? Agora, faltou 2 vezes, vezes 6. Faltou 3 vezes, vezes 10. Faltou 4 vezes, vezes 3. Pessoal, o que é o peso? O peso é o número de dias. Média ponderada é aquela média que tem peso. Então, o peso aqui foi 5 mais 6 mais 6 mais 10 mais 3. Aqui embaixo vai dar 30, que é o 30 dias. Eu vou mostrar como fazer esse cálculo rápido, tá? Só estou mostrando aqui de maneira tradicional. Aqui zerou, aqui dá 6, aqui 3 vezes 2 dá 12, aqui dá 30, aqui dá 4 vezes 3 dá 12. 12 e 12 dá 24, 30 dá 60. 60 dividido por 3 vai dar 2. Na hora da prova, para te ganhar tempo, se tu pensa em média ponderada, tu vai simplesmente fazer isso. Multiplica aqui, ó, dá 0. Multiplica aqui, dá 6. Multiplica aqui, dá 12. Multiplica aqui, ó, 10 vezes 3 dá 30. Multiplica aqui, 4 vezes 3 dá 12. Somou. Olha lá, 12, 12, 24. 30, deu 60. Pessoal, aqui eu já multipliquei os pesos, ó, 60 dividido pelo total de 30, a média ponderada seria 60 dividido por 30, daria 2. Faria assim na prova. Na prova o cara risca, tá? Só mostrei como é que na matéria a gente aprende, né? Tranquilos? 42, vamos para a questão de número 43. 43. Os países anglófonos, como a Inglaterra, o Canadá, a Austrália e outros, são países que utilizam 2 sistemas de unidade para identificação de distância. O sistema internacional com o quilômetro e o CGS com a milha MI, quilômetro a gente conhece aqui no Brasil. Nas rodovias canadenses, por exemplo, as placas de sinalização de distância apresentam 2 valores, em quilômetros e milha. Tá? Quem quer olha em quilômetro, quem quer olha em milha. Com esta última, equivale aproximadamente, está me dizendo que uma milha equivale a 1.610 metros. Um turista brasileiro habituado no sistema internacional, em viagem por uma dessas rodovias, verifica em dado momento uma placa indicando a distância até a cidade em que ele se destina, onde está escrito 50 milhas. 50 milhas, certo? Com o valor da distância em quilômetro ilegível, né? Tá, então as milhas tá lá, 50 milhas, mas em quilômetros você não consegue enxergar, tá meio apagado. Qual o valor, desprezando as casas decimais, que deverá ser escrito na placa para identificar tantos quilômetros até a cidade de destino? Uma regra de 3, bem simples, ó. Vamos botar o x aqui, ó. X vezes 1 dá x, vai dar 1.610 vezes 50. Bom, tem 2 zeros aqui, põe 2 zeros aqui. Aqui 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 6 dá 30, vai 3. 5 vezes 1, 5, com 3 dá 8. Então isso deu 80.500 metros, mas ele quer em quilômetros, né? A gente sabe, poderia fazer outra regra de 3, mas eu acho que não tem necessidade, né? Que 1 quilômetro é 1.000 metros. Então, vai ser 80,5 quilômetros. Mas o que vai aparecer na placa? Aqui diz que é desprezando as casas decimais, ó. Tá? Olha só, desprezando as casas decimais. Então, vai aparecer na placa 80 quilômetros. Beleza? Tá? Vamos para a questão de número 44. Questão de número 44. Diz assim, ó. Com o intuito de fazer bombons para vender, uma doceria comprou uma barra de 2 kg de chocolate. Vou botar aqui chocolate. Tá? Comprou 2 kg de chocolate. Tá? E 1 litro de creme de leite. Vou botar aqui creme de leite. Se comprou 1 litro de creme de leite.
De acordo com a receita, cada bombom deve ter exatamente 34 gramas de chocolate. Então, olha lá, 34 gramas de chocolate é um bombom. Um bombom. Certo? E 12 ml de creme de leite, ó. 12 ml de creme de leite dá para fazer um bombom. Certo? Respeitando os critérios estabelecidos, quantos bombons a doceria poderá fazer utilizando o máximo que puder os ingredientes comprados? Pessoal, aqui tem um probleminha, 2 probleminhas, tá? O primeiro já vamos resolver agora. Eu não posso fazer uma regra de 3 com unidades diferentes. Se cada bombom tem 34 gramas de chocolate e eu comprei 2 quilos de chocolate, eu tenho que passar isso para gramas. O quilo é 1000, né? Então são 2000. O K equivale a 1000. Então nós vamos ter aqui 2000 gramas, vai dar X chocolates. Beleza? Mas o chocolate também leva, o bombom também leva o creme de leite. E eu tenho um bombom leva 12 ml. E aqui eu tenho 1 litro. 1 litro é 1000 ml. Então vai ser 1000 ml. Vai dar Y bombons. Bom, por que eu botei X e botei Y? Tá? O segundo problema é o seguinte, o cara calcula o primeiro aqui e parte para a resposta. Não quer dizer que os ingredientes que tu comprou vão terminar no último bombom. Vê se vocês entendem isso. Eu começo a usar um pouquinho de chocolate, um pouquinho de creme de leite, um pouquinho de chocolate, um pouquinho de creme de leite. Um pouquinho de chocolate, faltou creme de leite. Então o número de bombons completo vai ser pelo chocolate, que acabou antes. Tá? Então tem que ter esse cuidado. Então o creme de leite vai dar para fazer 100 bombons, por exemplo. E o chocolate dá para fazer 80. Eu vou fazer 80, porque 80 bombons com chocolate eu usei o creme de leite que aguentaria até 100 bombons. Tá? Então tem que pegar o valor menor. Então eu vou fazer 2 regras de 3 e vou pegar o valor menor. Aqui eu vou ter 34x é igual a 2000. X é igual a 2000 dividido por 34. São pares, né? Vai dar 1000 por 17. 1000 dividido por 17. Pessoal, na prova do Enem, é número de bombons. Eu só preciso da parte inteira. Não precisa fazer a conta lá com um monte de casa depois da vírgula. Então vamos fazer aqui, ó, 1000 por 17. Ó, 1000 dividido por 17. 10 não dá, 100. Pô, já nos ralamos aqui. Vamos botar aqui 8. 8 vezes 7, 56, vai 5. 8 com 5 dá 13, passou muito. Tá? Vamos baixar bastante, vamos botar 5. 5 vezes 7, 35, vai 3. 5 com 3 dá 8. Ó, sobrou 15, ó. Pessoal, sobrou 15, que não dá para dividir por 17, baixa o 0. Tá? O dobro dá 160, não vai dar 10, não, vamos botar 9, 8. 8 vezes 7, 56, vai 5. 8 vezes 1, 8. 8 com 5 dá 13. Vamos ver se fechou aqui. 4 emprestou, 14. Pessoal, seguiria a conta, 58, alguma coisa. Mas eu não posso fazer 58 bombom e uma bolinha. Tá? Então aqui, com esse chocolate, dá para fazer 58 bombons. Só de curioso eu vou ver se tem essa alternativa. 58 tem. Mas não me garante que é a resposta certa. Tá? De repente o creme de leite dá para fazer 40 bombons. Daí eu vou fazer os outros 18 só com chocolate? Não, né? Então eu vou ter que fazer essa conta aqui. Vamos ver o Y aqui. Ó. 12Y, 1000. Y é igual a 1000 dividido por 12. Eu não precisaria na prova fazer esse cálculo, porque aqui eu tenho 1000 por 17, deu 58. 1000 por 12, um número menor, isso aqui dá um valor maior que 58. Acabou, é 58 bombons. Tá? Com creme de leite eu posso fazer 80, 100, não sei. Mas 58 já seria a minha resposta por causa desse comparativo. Mas eu vou fazer aqui, 1000 dividido por 12, ó. 1000 dividido por 12, certo? Bom, para o 12 eu vou botar 8. 8 vezes 2 dá 16, vai 1, 8 e 1, 9, ó, sobrou 4, ó, 40. 40, vamos tentar 3, 3 vezes 2, 6, 36, sobra 4, 83, alguma coisa. Vê se tem 83 bombons, tem 83 também.
tá? Agora a interpretação, y é igual a 83 bombons. Isso significa, o número menor é 58. Até 58 bombons eu estou usando chocolate e creme de leite. Do 58 acabou o chocolate. Então, do 58 até o 83 só tem creme de leite. Não tem bombom só com creme de leite. Então a resposta correta seria 58, alternativa de letra C de Canadá. Certo? C de Canadá. Vamos para a questão de número 45. Ó. Questão de número 45. As hemácias são células sanguíneas responsáveis pelo transporte de uma substância chamada hemoglobina, a qual tem a função de levar oxigênio dos pulmões para os tecidos. Hemácias normais têm diâmetro médio. Ó, as hemácias têm um diâmetro. Esse diâmetro é em torno de 7,8 vezes 10 na menos 6 metros. Então é algo muito pequeno, né? Daí diz assim, ó, o diâmetro médio dessa hemácia em metros é representado pela razão de 78 dividido por D, né? Em que D é igual a quanto? Esse D vai confundir aqui, tá? Então vou escrever aqui que o diâmetro é isso aqui, só que tu vai representar desta maneira. Olha, a segunda questão mais fácil, a gente teve uma bem tranquila. Olha só, eu tenho o diâmetro verdadeiro aqui, que é 7,8, esse 10 na 6 é uma base com expoente negativo, desce para baixo, 10 na 6 positivo, beleza? Só que ele é representado por 78 dividido por D, ele quer saber o valor desse D aqui, mas eu tenho 7,8 e não 78, vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. 7,8 vezes 10 dá 78, 10 na 6 vezes 10 dá 10 na 7, então esse D daqui de baixo, ó, 78 bateu, o D daqui de baixo é 10 na 7. E 10 na 7 é 1 com 7, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 6, 7. Então aqui eu tenho 1.000, 10 milhões. 10 milhões, a resposta é D de Dinamarca, tá? Encerramos aqui a prova PPL 2022 de matemática.